pessoal, aqui é a professora Fátima com a disciplina de Língua Portuguesa. Bem-vindos à nossa primeira aula online. Como ficamos um tempinho afastados, faremos uma revisão dos assuntos já trabalhados. E, para dar início, vamos falar sobre verbo. Nos exemplos, ele entregou seus cúmplices. A mulher entregará a carta amanhã. Temos em destaque as palavras entregou e entregará, que indicam a ação. No exemplo, como estavam velhos? Temos em destaque a palavra estavam, que indica o estado, a situação de algo ou alguém. Na oração, anoitecerá já de todo, a palavra destacada indica um fenômeno natural, ou seja, um fenômeno da natureza. Então, para concluir, verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo. Quanto à flexão do verbo, o verbo flexiona-se em número, que é singular e plural. Nós temos aqui como exemplo, estudo, estudas e estuda. Isso no singular. No plural, estudamos, estudais e estudam. Em um discurso, conversa, o verbo sempre articula com os pronomes pessoais do caso reto, que são eles, eu, tu, ela, nós, vós e elas. Por isso, o termo as pessoas do discurso. As pessoas do discurso divide-se em três: primeira, segunda e terceira. Onde a primeira pessoa é a que fala, que é representada pelo pronome eu, porque eu que estou falando. A segunda é a quem se fala, que no caso tu, que é com quem eu estou falando. A terceira, de quem se fala, que é de quem eu estou falando, isso no singular. Aí nós temos exemplo, eu estudo, tu estudas e ele estuda. No plural, na primeira pessoa, nós temos nós, vós, eles ou elas. E a leitura fica, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Quanto ao modo, o modo indica a atitude, da certeza de dúvida e do mando da pessoa que fala em relação ao fato que anuncia. E ele se classifica em indicativo, imperativo e subjuntivo. No modo indicativo, as nossas ações elas exprimem em geral uma ação certa, positiva, quer em relação ao passado ou ao presente ou o futuro. Ou seja, todas as vezes que as minhas ações demonstrarem uma compreensão de certeza, essa ação ela vai estar no modo indicativo. O modo imperativo exprime ordem, conselho, desejo, pedido, convite. Ou seja, sempre que as minhas ações ela transmitir uma compreensão de ordem, né, quando eu mando alguém fazer alguma coisa para mim, ou quando eu peço alguém para fazer algo para mim, essa minha ação vai estar no modo imperativo. Já no modo subjuntivo, a ação ela é incerta, duvidosa, eventual ou até mesmo irreal. Ou seja, sempre que as minhas ações transmitir uma ideia de hipótese, ação duvidosa, que eu possa fazer ou não fazer, essa minha ação ela vai estar no modo subjuntivo. O tempo indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os três tempos naturais são presente, passado e o futuro. No presente, em tese, o fato ocorre no momento em que se fala, ou seja, no momento que eu estou praticando a ação. O passado, em tese, o fato ocorreu antes do momento em que se fala, ou seja, é uma ação que eu já pratiquei. No futuro, em tese, o fato ocorrerá após o momento em que se fala, ou seja, uma ação que eu ainda irei fazer a partir deste momento que eu estou falando. O tempo presente, o fato ocorre no momento em que se fala, ou seja, no momento que eu estou praticando a ação. O pretérito imperfeito e perfeito, a principal diferença entre essas duas formas é que no pretérito imperfeito indica uma ação habitual, uma ação que acontecia com frequência. Um exemplo, eu estudava a atividade.
demonstra uma ação que eu fazia com frequência com relação à ação de estudar aquela atividade. Já o pretérito perfeito indica um evento específico. Exemplo, eu estudei a atividade. Ou seja, eu estudei, concluí aquela minha ação com relação à atividade. O mais que perfeito indica duas ações passadas, ou seja, indica um fato anterior a um outro passado. No pretérito simples, temos a oração. Ela ia estudar a atividade quando eu cheguei. Essa mesma ação pode ser dita da seguinte forma: quando eu cheguei, ela já tinha estudado. Neste tempo, eu tenho duas ações que estão no passado, que é cheguei, só que quando eu cheguei, já tinha acontecido uma outra ação, que é ela já tinha estudado. Por isso que diz que é um passado do passado. O futuro do presente, o fato acontecerá depois do presente, ou seja, algo que ainda irá acontecer. E o futuro do pretérito indica a ação que aconteceria em relação a outra já passada. O presente do subjuntivo pode indicar uma ação presente ou futura. É usada para indicar desejos, hipóteses e suposições. Exemplo, meu pai quer que eu estude. Pretérito imperfeito indica um evento que poderia ocorrer. Um exemplo, seria mais fácil se eu estudasse mais. Já o pretérito perfeito refere-se a um fato passado ou futuro, indica uma ação anterior já concluída. Um exemplo, espero que tenha estudado todo o assunto. Vamos agora para o pretérito mais que perfeito, que indica um fato anterior a um outro fato passado. Um exemplo, ele não teria tirado nota baixa se tivesse estudado. O futuro é um tempo verbal que indica uma ação que ocorrerá no futuro. Geralmente é acompanhado pelo termo quando ou se. Um exemplo simples. Apenas poderei sair quando eu estudar. O composto, exemplo. Quando tiver estudado toda a atividade, te aviso. O imperativo é um modo que ele vai estar indicando sempre um sentido de ordem, de desejo, de pedido. E aqui nós temos exemplos aqui dos verbos que podem ser empregados da seguinte forma nas orações. Estuda tu, estude você. Estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. A conjugação do verbo, ela é dividida em três. Há três conjugações em português caracterizadas pela vogal temática. Primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, onde os verbos terminados em A vão pertencer à primeira conjugação. Os verbos com as terminações E pertencerão à segunda conjugação. E os verbos com a terminação I pertencerão à terceira conjugação, ou seja, A, E, I. A, primeira conjugação, E, segunda conjugação e terceira conjugação. Temos aqui alguns exemplos de alguns verbos que pertencem à primeira conjugação. Temos o verbo estudar, ficar e rimar. Na segunda conjugação, nós temos os exemplos vender, escrever e temer. Da terceira conjugação, nós temos os exemplos dos verbos terminados em I, que é partir, dormir e sorrir. As formas nominais dos verbos podem ser facilmente identificadas pelas seguintes terminações: R, DO, NDO. Como vou classificar as formas nominais dos verbos? Classifico em infinitivo, particípio e gerúndio, onde os verbos nas formas nominais, infinitivo, tem a terminação R. Como exemplo, nós temos jogar, comer e sair. Nós temos o particípio, que tem a terminação DO. Como exemplo, nós temos os verbos jogado, comido e saído. No gerúndio,
Nós temos como exemplo jogando, comendo e saindo.